Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Primeiro porque eu tenho sido muito acrescentada por esse curso, por essa aula, por outras irmãs que estiveram aqui. E é um imenso privilégio, né, realmente a gente poder aprender juntas. Mas eu preciso confessar que o meu tema não é nada fácil. E antes de começar, tem um QR Code? Estava o QR Code aí antes? Ixi. Eu não sei porque o QR Code não está passando, mas ele está aqui. Aí, pronto. Então, o QR Code para quem quiser acompanhar as aulas, os slides. E o meu tema é esse, né? Por trás da máscara, o perigo da hipocrisia e o chamado à sinceridade. Então, hoje a gente vai falar sobre hipocrisia, né? E eu acho que não é fácil, porque a gente pode, ao longo dessas aulas, ter se identificado, ter se achado meio preguiçosa, né? Ter se achado meio fútil. E, de alguma maneira, quando você fala para suas amigas, hoje eu estou preguiçosa, né? Isso não soa tão pesado. Mas quando você diz para alguém que você está com máscaras ou você está sendo hipócrita, isso é pesado, não é? Ninguém gosta de compartilhar isso com as amigas. Então, para que esse tema fique mais leve, ou talvez que você abra o seu coração, para que você, assim como eu, possa ser sondada pelo Senhor, eu quero dizer que eu vivi a hipocrisia em alguns momentos da minha vida. Não foi fácil lidar com ela, então eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui porque eu já passei por isso e eu quero compartilhar como o Senhor me ajudou, o Senhor me transformou e o Senhor tem me transformado, porque não é um pecado que a gente passa e talvez ele nunca cerca a gente de novo, não, é uma coisa que está o tempo todo batendo na nossa porta, no nosso coração. Então, a hipocrisia, ela é maligna, primeiro porque ela é um pecado, e dentro da hipocrisia tem muitas ramificações de outros pecados. A gente vai encontrar orgulho, temor do Senhor, a gente vai encontrar inveja, a gente vai encontrar temor a homens, né? Então a gente encontra tudo isso dentro da hipocrisia. E ela cria raízes dentro dos nossos pensamentos, nas nossas ações, e muitas vezes ela não nasce de uma coisa, de um pecado discrepante, às vezes ela nasce de um zelo demasiado por fazer o que é correto. Então, assim, você quer tanto fazer o que é correto, você quer tanto estabelecer padrões para que todo mundo seja correto, que você coloca uma sobrecarga sobre as pessoas. Você coloca algo que não é verdadeiro, que não é o evangelho, que não é a palavra de Deus, né? Então, assim, minhas irmãs, do fundo do meu coração, assim como eu fui sondada ao longo do preparo desse estudo, que o Senhor encontre no seu coração e no meu um coração humilde para ser sondado pelo Senhor. Né? Porque se você diz talvez nunca ter usado máscaras, talvez você acabou de colocar uma, né? E as máscaras, elas caem quando a gente menos espera. Às vezes é numa roda com amigas, que você está contando uma coisa e seus filhos estão por perto e de repente seu filho fala, mamãe, mas você não falou isso. Ou mamãe, mas não foi bem assim, né? Ou as máscaras caem quando acaba o culto, você teve aquele tempo precioso com as suas amigas, estava tudo calmo, em paz, você senta no banco do seu carro, seu marido olha para você, nossa, mas não foi assim que a gente chegou aqui, né? A gente chegou aqui brigado, né? A gente chegou aqui dessa maneira e você está entrando no carro tão leve, tão sorridente, eu acho que tem alguma coisa para a gente se acertar. As máscaras caem muitas vezes dentro do nosso próprio lar, onde as pessoas conhecem a gente realmente. E antes de começar a aula, eu gostaria de dar um breve testemunho sobre como foi isso para mim. Eu nasci num lar, digamos, misto, né, onde a minha mãe era cristã, ia na igreja presbiteriana, e o meu pai não vai na igreja, e não foi, não ia. E eu cresci dentro de um universo cristão, né? Mas quando chegou na minha fase de adolescência, já aos 13 anos, eu fui no acampamento, ergui a minha mão, levantei a mão, aceitei a Cristo. E depois de algum tempo, eu comecei a viver uma vida realmente bem distante do Evangelho, né? Bem distante
da realidade do evangelho, mas com uma aparência de crente. Eu ia na igreja, eu cantava no coral, eu ajudava com as crianças, né? Mas durante a semana eu tinha um péssimo relacionamento com meu irmão, eu tinha um péssimo relacionamento com a minha mãe, né? A minha casa, de alguma maneira, precisava do evangelho, e eu não fui aquela que aproveitei as oportunidades para apresentar o evangelho, né, para as pessoas que eu mais amava, porque eu não estava vivendo ele de verdade. Até que um dia eu fui para a faculdade, e na faculdade o meu coração, que já estava longe do Senhor, encontrou um cenário perfeito, né? Aqui ninguém me conhece, aqui eu posso ser quem eu sou, quem eu quiser, e foi por aí que a minha vida se degringolou, né? Acabei preenchendo esse vazio que tinha dentro de mim com relacionamentos, com festas. Mas teve um dia, no encontro com 8 amigas na faculdade, a gente estava fazendo aquelas brincadeiras de amigas, eu nunca, não sei o quê, e eu falei diante daquelas amigas assim, eu sou cristã. Mas ali tinha uma cristã do Senhor verdadeira. E aquela que estava começando a ser minha amiga, eu tinha acabado de conhecer ela, ela olhou para mim na frente de todo mundo e falou assim, mas não é mesmo? Nossa, aquilo... Você acha que talvez você possa ter pensado, nossa, naquela hora o Espírito Santo falou com a Naila? Não! Naquela hora eu pensei, que farisaica essa menina, nem me conhece, está falando da minha vida. Mas aquela amiga foi usada pelo Senhor para me trazer de volta. Porque ali, talvez não sei se da forma mais sábia possível, mas ela disse, o que você vive não está de acordo com o que eu vejo nas Escrituras. Né? Mas aquilo não me tocou. E eu continuei vivendo a minha vida, nessa vida dupla, né? Que eu vivia aqui na faculdade, voltava para a minha igreja, servia, cantava, até que um dia eu sofri um acidente e eu realmente me deparei com a morte. Né? Eu fraturei a 2ª vértebra cervical, né? Essa é uma outra história, mas nesse momento foi onde Jesus falou comigo. Né? Eu olhei e falei, Deus, se eu tivesse morrido hoje, para onde eu iria? Porque quando eu olhava para a minha vida, eu não via sinais de alguém que foi redimida e transformada pelo Espírito Santo. E ali foi onde eu me deparei com a hipocrisia. Eu falei, se eu creio, eu sou uma hipócrita. Ou talvez eu nunca tivesse crido. Então, esse foi um pouco do meu resgate. Depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, ser acompanhada, ter discipulado, onde as Escrituras permeavam profundamente a minha vida. Eu tinha pessoas mais velhas com quem eu poderia falar, está doendo, está sangrando, estou tendo dificuldade com isso, com quem que eu pude abrir o meu coração. E foi onde realmente a minha vida espiritual começou a ser vivida na sua plenitude, desfrutar da abundância do que Jesus pode fazer de um coração sincero e quebrantado. Uma vida de hipocrisia não é uma vida sem pecados. Uma vida de hipocrisia é uma vida sem máscaras, sem máscaras. Então, diante disso, eu quero realmente começar essa aula, em primeiro lugar, orando, porque, como vocês viram, não é por mim, é pelo Senhor, é pela palavra, pelo que Ele pode falar ao seu e ao meu coração. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, porque o teu evangelho ele é real, o teu evangelho ele é transformador, ele transformou a minha vida, me tirou de uma vida de máscaras, sem hipocrisia, e me deu a oportunidade de acrescentar tantas outras pessoas, depois que realmente o Senhor brilhou através de mim. Não foi a minha glória, não foi a glória das minhas ações, mas foi a tua glória agindo através da minha vida, Pai. E eu oro, Deus, para que diante desse tema tão difícil, diante de coisas tão duras que o Senhor disse na nossa palavra a respeito desse tema, que o Senhor realmente encontre no coração das minhas irmãs, Deus, e no meu coração, Pai, um espaço para que realmente o verdadeiro evangelho brilhe através de nós, Pai. E que o Senhor realmente esteja conosco, esteja comigo, que o que eu falar não venha de mim, Deus, mas venha do Senhor e da tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos lá. Então, agora começando propriamente dito sobre esse tema, qual é a origem e o significado da palavra hipocrisia?
né? A hipocrisia, ela vem do grego dessa palavra aí, hipócrites, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ela se referia a alguém, a um ator que usava máscaras no teatro, né? Então, a palavra, ela representa, ela significa exatamente isso, né? Então, a hipocrisia é uma pessoa que professa crenças que não possui para ocultar seus verdadeiros sentimentos. Então, você professa algo que pode ser bonito ou bom para que as pessoas vejam e admirem, mas, no fundo, o seu coração está muito longe daquela prática que você professa, o seu coração está muito longe daquilo que você tem demonstrado a outras pessoas, né? Esse é o hipócrita, né? A hipocrisia, ela é a discrepância entre a vida real de uma pessoa e a impressão que ela deseja transmitir, consciente ou inconscientemente. Muitas vezes a hipocrisia, ela pode ser inconsciente. Talvez pecados que você ainda não se deu conta de que você está vivendo, né? E de alguma maneira o Senhor não sondou o seu coração naquela área, mas não significa que não seja pecado, né? Ou pode ser uma coisa deliberada. Você decididamente tem uma postura de fazer com que as pessoas não te conheçam como realmente você é. Ela consiste na simulação de qualidades, convicções ou sentimentos que, na verdade, são estranhos à pessoa que os simula, particularmente na apropriação de virtudes morais e religiosas que não se possui. É a Naila, onde a amiga vira e fala, você não é crente. O que você está falando não condiz com o que você vive, eu te conheço. Isso não é uma realidade, ou o que eu conheço das Escrituras não condiz com o que você diz, né? Então, é basicamente isso, né? Propriamente falando, a hipocrisia, ela está presente sempre que existe uma desarmonia entre a vida e o caráter de uma pessoa, né? E a impressão de sua vida e caráter que ela deseja transmitir aos outros não é real. E na Bíblia, Jesus trata a hipocrisia um pouco além do fingimento. Jesus, a gente vai ver que a gente vai tratar hoje sobre um discurso de Jesus contra os fariseus e mestres da lei. Ela também pode ser uma oposição radical a Deus. Muitas vezes a hipocrisia está revelando que o seu coração nunca se chegou a Deus de verdade. Será que você realmente entendeu o evangelho que te salvou, que te libertou? E Jesus, na sua semana final, antes de ser crucificado, ele tem um discurso muito duro a respeito disso. E eu não acho que é em vão, que ele nos deixou esse discurso. Ele está falando para os seus discípulos e para os mestres da lei, olha, cuidado, a hipocrisia é um mal, é um fermento que está entre vocês, né? Então, ela realmente é uma oposição radical a Deus, ela pode ser, né? Então, o hipócrita, ele honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Essa é uma das principais características do hipócrita. E aí a gente não vai abrir, porque eu não sei se vai dar tempo da gente falar tudo o que precisa, mas em Isaías 29:13, o Senhor fala exatamente isso sobre o povo de Israel. Ele fala, eu não anotei, mas eu vou ler aqui para vocês. Ele fala, e o povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. É só regra, não tem raiz, não tem profundidade, não tem relacionamento, não tem intimidade com o Senhor. É mera regra humana, né? E depois em Mateus, Jesus retoma essa citação de Deus para o povo de Israel em Mateus 15, de 8 a 9. Mas vamos lá.
Por que Jesus falou tanto sobre isso? Por que isso era tão importante? Porque ele gastou um tempo, e Mateus, o capítulo até é grande, quase praticamente todo capítulo 23 fala sobre isso, porque na sua semana final, né, ele foi tão taxativo, ele foi tão duro em nos ensinar sobre isso, ensinar os seus discípulos, né, e mais uma vez exortar os mestres da lei e fariseus sobre isso. Eu creio, primeiro, porque é da vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento dele. A hipocrisia, ela mina, e isso está em 1 Timóteo 2,4, que fala que Deus quer que todos os homens se salvem, se acheguem a ele e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que a gente professe o evangelho, que as pessoas se acheguem a ele. Mas a hipocrisia nos impede de levar o verdadeiro evangelho e impede que pessoas se acheguem a Cristo. Então Jesus, na sua semana final, ele está falando, olha, eu estou indo embora, mas vocês precisam se atentar a isso, porque eu vou deixar vocês vão espalhar essa mensagem. Se a hipocrisia estiver no meio de vocês, não vai dar certo. Vocês não vão levar o que é real, o que é transformador, o que é verdadeiro, né? Então, isso foi e é importante para Jesus por causa disso, né? E ela não é um pecado privado. A hipocrisia não é um pecado privado. Você e eu, a gente tem a impressão de que isso não está afetando ninguém. Eu estou usando máscara, mas ninguém sabe. Ninguém descobriu ainda. Mas ela não é um pecado privado. Ela é um pecado que ela pede a conta, ela contamina, ela distorce, ela impede o verdadeiro evangelho de se achegar às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, Jesus falou sobre isso, eu creio, por causa um desses pontos, né? E também porque a hipocrisia engana quem a pratica. A vida cristã autêntica, ela não é sobre aparência, é sobre intimidade com o Salvador. Talvez algumas de vocês, assim como eu lá na minha juventude, entenderam quem é o Salvador das nossas vidas. Entenderam que Jesus ele veio para perdoar os seus pecados, para te purificar, para te dar vida eterna, né? Eu lembro que quando eu tomei minha posição, assim, quando eu aceitei a Cristo nessa fase, eu tinha medo do inferno. Eu falava, pô, se Jesus é meu único caminho para o céu, eu quero. Levantei a mão. Mas a gente esquece de todo o resto que vem com essa decisão. Jesus precisa ser Senhor. Jesus ele precisa transformar a nossa vida por completo. Ele quer intimidade. Ele não veio só para nos salvar do inferno. Ele veio para nos dar livre acesso ao Pai, que é santo, puro, né? Então não dá para a gente ter esse livre acesso, se relacionar face a face com Deus agora. Já não precisa mais de sacerdote, não precisa santo dos santos. É eu e ele, com coração, com pecados, né? E muito mais do que isso, você sabendo que tem pecado e achando que está tudo bem. Deus te aceita assim. Não, Deus me conhece, né? Então, já que ele me conhece, os outros não precisam me conhecer, porque ele sabe onde eu estou errando, né? A gente, não preciso contar para todo mundo, eu não preciso falar para minha irmã que acabou de me trazer um problema que eu estou sofrendo, falar, nossa, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, né? Eu posso, diante da minha irmã que está me trazendo um problema, um pecado, falar, cara, eu luto com a mesma coisa, vamos lutar juntas? Isso é vida cristã autêntica. Não é não ter pecado, mas é se mostrar frágil, dependente do Senhor, carente da graça dele todos os dias, né? Então a hipocrisia, ela engana quem a pratica, porque a gente acha que é maduro, a gente acha que a gente tem uma vida de piedade, mas o nosso coração está longe de Deus. A hipocrisia, ela nos rouba exatamente a possibilidade de viver uma vida cristã autêntica. Não apenas a aprovação de Deus, mas a riqueza de ser verdadeiramente conhecida e verdadeiramente amada. O teu Salvador te conhece. E a sua irmã em Cristo. Ela te conhece como o teu Salvador te conhece. Que precioso, né? Seria se a gente pudesse viver essa sinceridade do Evangelho com mais leveza, né? Isso é precioso.
Então, a vida cristã autêntica, ela não é sobre aparência, ela é sobre intimidade com o Salvador. E por isso, nos últimos discursos públicos de Jesus na crucificação, ele vai falar sobre esse tema, e eu peço que você, se você está com a sua Bíblia aberta aí, ou se você está com ela, o celular, que você abra em Mateus 23, porque a gente vai se debruçar sobre esse capítulo hoje. E aqui eu queria fazer talvez um adendo. Entre os fariseus e mestres da lei, haviam fariseus e mestres da lei sinceros, ou que pelo menos estavam se despertando para o verdadeiro evangelho. A gente vê Nicodemos se encontrando com Jesus, tudo bem que ele se encontra no meio da noite, ele não queria ser visto, não queria talvez ser associado com Jesus, mas ele chega e ele faz uma pergunta sincera: Jesus, como que eu posso nascer de novo? Né? José de Arimateia também é alguém que pede o corpo de Jesus. Então a gente vê entre eles pessoas ali que queriam viver a verdadeira religião, né, sem máscaras. E talvez diante da gente ver esse texto, que é um texto bem duro, bem difícil, eu mesmo lendo, eu falava, nossa, Deus não aliviou, né? Jesus ali, ele não aliviou mesmo. Mas eu não quero que a gente faça uma comparação desmedida, né? Na minha ideia aqui não é que você olhe para isso e fale, nossa, eu sou um fariseu, eu sou um hipócrita. Mas é que realmente o Senhor sonde seu coração, não é uma acusação, mas é pedir para Ele revelar áreas que não estão condizentes com a palavra de Deus e que você tem fingido, né? Na comunidade, na sua família, para os seus amigos, que está tudo bem. Né? Então é permear o nosso coração com os perigos de se viver uma vida de aparência, né? Em contraste do que Deus tem para nos oferecer através de Jesus. E a gente vai, então, para os diagnósticos, né? Como que a gente identifica que a gente está vivendo uma vida de hipocrisia, de fingimento, com máscaras, e o que o Senhor Jesus fala um pouco nesse tempo, né, nesse discurso que ele faz. Aqui eu vou tratar 6 sintomas, né, e a gente vai circular um pouco sobre não vai ser corrente, e 6 sintomas apresentados por Jesus de uma vida ou de um hipócrita, tá bom? Então, primeiro, incoerência prática, falar e não fazer. Eu vou pedir para alguém ler em voz alta Mateus 23, de 1 a 3, por favor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: a cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Você vai, pois, praticar tudo o que vos disser, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Vamos lá. Aqui os fariseus, nesse trecho, eles não foram criticados por estarem fazendo um ensino equivocado. Mas o que Jesus está criticando é que o que eles ensinavam, eles não praticavam. Então aqui Jesus fala, eles sentam na cadeira de Moisés, e havia no templo uma cadeira destinada a quem ensinava. Então eles sentam naquelas cadeiras, e ele fala, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Ou seja, eles estavam lendo a palavra de Deus, eles estavam ensinando a palavra de Deus, mas Jesus está falando, mas não procedam em conformidade com as suas obras. Ou seja, o que eles estão falando está muito distante do que eles estão praticando, né? E então, fora a palavra de Deus, a Torá que eles tinham, que eles liam, a gente sabe que os fariseus e os mestres da lei, eles tinham quase que uma lei oral. Então, eles começaram a criar leis sobre a lei de Deus. Então, é para guardar o sábado. Eles começaram, não, como que a gente vai guardar o sábado? Então, olha só, o zelo pela prática, o zelo por um padrão, né? Eles falam, calma, mas como a gente vai guardar o sábado? A gente não pode trabalhar, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar número de passos. Ninguém pode dar mais de 5.000 passos no sábado.
Então, vamos fazer o seguinte, e a gente vai ver isso mais à frente, a mosca, o camelo são animais impuros, então vamos colocar uma peneira sobre o copo para não correr o risco da gente beber água, beber alguma coisa com o mosquito. Só que, no fundo, eles estavam bebendo e celebrando entre eles e querendo crucificar Jesus. Então, é uma prática que está longe do que eles ensinam. Então, Jesus está condenando veementemente, está certa a palavra? É isso aí. Esse tipo de atitude. Ele fala, os fariseus, como eu disse agora, eles foram criticados por ensinar certo e viverem diferente do que eles ensinavam. Em Tiago também fala algo sobre isso. Alguém pode ler também? Sede, porém, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós próprios. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla a sua face natural no espelho, pois contemplou-se a si mesmo e retirou-se, e logo se esqueceu de como era. É isso. A hipocrisia é a gente ter sido tão encharcada da palavra de Deus nesses últimos domingos e a gente entrar no carro e começar uma discussão com os nossos maridos, sem amor, sem piedade, com os nossos filhos, e buscar eles na salinha. Eu já não falei! Vamos logo! Tem almoço na casa da avó! Né? Ou então, fala baixo, filho, vamos, entra no carro. Ou entrou no carro. Se eu tiver que falar com você de novo, eu falei para você, você me faz passar vergonha. Eu chamei você quantas vezes? Mas diante dos irmãos, você está lá, meu filho, vamos, entra, mamãe. Mas entrou no carro, você desce a lenha no filho, né? Ou o marido está ali, ai não, nossa, meu marido é especial, meu marido é maravilhoso. Né? Entrou no carro e falou assim, você fechou a janela? Tirou a roupa do varal? Né? Não fez? Nossa, não sabia que você tinha que fazer isso? É isso, essa é a hipocrisia. É diante dos outros, bonito. Mas algumas aplicações que a gente pode ter aqui, né? Que eu já falei. Mas uma pergunta que eu queria deixar para vocês é: você age diferente quando está sendo observada? A mulher que seus filhos conhecem, que seu marido conhece, é a mesma que você apresenta no domingo? Gente, quantas vezes? Me perdoem. Quantas vezes sorri para vocês? Num dia que tinha sido difícil. E ao entrar no carro, eu não olhei para o meu marido e falei, me perdoa. Eu falo isso. Ai, não posso chorar, né, Rose? Quando eu choro, eu fico feia. Tô brincando. Quantas vezes, gente, quantas vezes, inúmeras, me perdoem. Me perdoem. Quantas vezes a gente leva as nossas ofertas diante do altar e a gente tem um problema com uma irmã? Quantas vezes? Segundo, que está só no primeiro. Criar leis além da Bíblia. Ah, obrigada. Criar leis além da Bíblia. Quem pode ler? Atam fardos pesados e os colocam nos ombros dos homens. Eles próprios, porém, nem com o dedo querem mover-los. A religiosidade, ela gera um ambiente de cobrança que produz culpa falsa e se preocupa mais com a tradição humana do que com o pecado e a verdadeira liberdade que há em Cristo. Quantas vezes a gente está passando por pecados, a gente está passando por dificuldades, ou a gente tem alguma irmã que está passando por dificuldade e a gente coloca uma sobrecarga sobre ela. Uma sobrecarga. Não foram poucas as vezes que eu tive o privilégio, né, de ser procurada por uma jovem, uma pessoa que às vezes fala, Naila, eu estou tendo um namoro impuro. Eu estou tendo relacionamento sexual com meu namorado.
E a nossa primeira reação é pensar, você? Seu pai sabe? Como você pode? Você participa do ministério, você não. Ao invés de falar assim, minha querida, Jesus já te libertou disso. Vamos abrir as Escrituras, vamos ler o que a palavra de Deus diz, vamos se arrepender, vamos caminhar juntas. Jesus está condenando isso. Os fariseus colocavam fardos pesados sobre os ombros daqueles que se achegavam a eles. E é isso. É colocar um ambiente de cobrança, é um ambiente de culpa demasiada. A cruz de Cristo já foi suficiente para perdoar o meu e o seu pecado. Eu lembro, uma vez conversando com a Mariazinha, e talvez você estranhe que eu chame ela assim, mas ela me permitiu chamar ela assim, a Maria do Willing, e ela me disse isso, ela falou assim, não existe pecado que possa me escandalizar, porque em mim existe toda a potencialidade para praticar a mesma coisa. Esse é o conhecimento de quem a gente é, dentro de mim e dentro de você. Não existe nada de melhor que nos impeça de cometer os mesmos pecados que as nossas irmãs estão sofrendo. Não existe. Sem Cristo, a gente é pó, a gente é podre. É isso. Então, quando a tua irmã chegar diante de você, não seja superior, não se ache superior, porque se existe algo de bom em você e em mim, é a graça de Cristo. Que você estenda graça, que você estenda perdão, que você estenda transformação, libertação, que é isso que o verdadeiro evangelho nos traz. E a pergunta para a gente pensar sobre isso, existe alguma conduta que você cobra de outros sem base bíblica, manifestando a sua cultura ou preferência pessoal? Né? E daí, eu não vou entrar em assuntos polêmicos, mas uma irmã que faz uma tatuagem e vem falar para você, tão feliz, nossa, eu tatuei a cruz. Nossa, que legal, né? Você é crente mesmo? Você orou antes, né? Quem falou que tatuar a cruz é pecado, gente? Você está colocando um fardo demasiado sobre ela. Mas agora sim, se a sua irmã tatuou um versículo e ela vem todo dia com a blusa curta, aqui ó, cropped para mostrar o versículo, você tem a responsabilidade de chegar diante dela e falar, minha irmã, em Cristo, sofrendo pecados como você, eu digo, existe moderação, existe decência, né? Mas condenar alguém que fez uma tatuagem, né? É uma preferência pessoal. É uma preferência pessoal. Então, pense sobre isso. Será que o que você tem cobrado da sua irmã é uma preferência pessoal ou é a Escritura? A gente tem sim que se exortar. Temos sim. Isso faz parte de uma vida autêntica, sem máscara. Se a sua irmã está pecando, você está vendo ela, como aquela minha irmã, que olhou para mim e falou, não, sua vida não está boa, não. Você tem que chegar na sua irmã e dizer. Mas sonda o seu coração primeiro. Abra as Escrituras. Ore ao Senhor. Senhor, como eu vou confrontar essa minha irmã em amor, em paciência, em cuidado, revelando a tua glória, não a minha, revelando o teu querer, não o meu. É isso. 3. Os fariseus faziam coisas para serem vistos. Mateus 23:5. Quem pode ler, por favor? Tudo o que fazem para serem vistos pelos olhos, fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Filactérios, que nome bonito, né? Mas o que é filactérios? Eu trouxe aqui uma imagem. A imagem da esquerda é uma imagem real, né, do Google, e a imagem da direita é uma imagem que eu pedi para o IA me ajudar, tá bom? Porque eu achei que não tinha as franjas aí. Mas basicamente o que Jesus está falando aqui, ele está falando, vocês fazem as suas obras a fim de serem vistos, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que ele está querendo dizer aqui?
Vocês lembram lá, Deuteronômio 6:8, se eu não me engano, que ele fala, atem nos umbrais da casa, por onde vocês forem, falem da palavra com seus filhos, ao deitar, ao se levantar. Então, o que o fariseu começou a falar? Nossa, acho que não é só isso, né? Enquanto eu estiver indo no trabalho falar com meu filho, enquanto eu estiver pondo ele para dormir, eu acho que a gente podia fazer mais. Porque não é, isso é muito interior, né? Eu faço na minha casa, ninguém vê. Né? Ninguém vê que eu estou ensinando meu filho. Então, o que eu vou fazer? Eles faziam essas caixinhas de couro, onde eles anotavam porções da Bíblia. Para quê? Quem tinha isso era espiritual. Olha esse cara, nossa, ele tem um monte de versículo na Bíblia, na cabeça. Né? Nada contra os jogadores de futebol, mas assim, esses jogadores de futebol tem um monte de frase bíblica, mas assim, você vê o cara cada dia tá com uma, né? Enfim. Também talvez trazendo para a nossa vida, né? Não sei, o que vocês podem pensar e ver, né? Você chega na casa da irmã, parece que tem mais post-it do que quadro, né? Tem um post-it de versículo, você vai no espelho e fala, nossa, gente, eu sou muito incrédula, né? Tipo, a irmã aqui, sei lá, ela faz as necessidades olhando o versículo, olha que bênção. Mas você não sabe o que está acontecendo interiormente. E eu não estou falando, gente, não coloquem post-it com versículo na sua casa. Eu já fiz isso para os meus filhos, decorar versículo. Mas assim, por que você faz o que faz? Por que eles estavam colocando porções da Bíblia atada na testa, nos braços? Porque eles queriam ser vistos como mais piedosos do que aqueles que não o faziam. As franjas, é esse manto que está do lado da direita, que também fala, se eu não me engano, em Levíticos, sobre isso, que era como se fosse... como é que chama aquele negócio que os católicos usam? O terço, que você vai rezando e vai... Era como se fosse isso, os nós, era para você se lembrar dos mandamentos, das ordens do Senhor. Só que o que eles começaram a fazer? Mantos com franjas cada vez mais grandes e muitos nós, para que as pessoas olhassem e falassem assim, cara, esse cara é espiritual. Esse cara... segue a Torá na risca. Quem sou eu diante desse homem? Eles faziam isso para serem vistos. Então, o problema não era o que faziam, mas era para quem faziam. Por que faziam? Então, minhas irmãs, o problema não é o post-it no banheiro. O problema não é a tatuagem com o versículo bíblico, né? O problema é a aparência sem interior. O problema é fazer para que o outro tenha uma percepção diferente de quem você é. Nossa, minha vida está um caco. Mas se eu andar com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas vão achar que eu sou espiritual. Minha vida... Sim, meu casamento está destruído, meus filhos são longe do Senhor, mas eu vou postar no Instagram eu fazendo o devocional. Porque daí aquela minha irmã não vai nem desconfiar que a minha vida está um lixo, está distante de Deus. Esse é o problema da aparência. E a pergunta para a gente é, quando foi a última vez que você fez algo sem que ninguém soubesse? Sem esperar por reconhecimento. Você ficou plenamente satisfeita em ter feito isso para o Senhor? Você ficou plenamente satisfeita em ser vista somente pelo Senhor? Quando a gente responde sim, e eu oro para que a gente possa ter essa resposta. A gente está no caminho longe da hipocrisia, longe da aparência. Isso é a verdadeira espiritualidade. Vamos mais um. Jesus, ele condena a autoexaltação e o amor por títulos. Quem pode ler aí para mim? Mateus 23, 6 e 7. Vamos ler e daí a gente vai para o intervalo. Gostam do primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, da
saudações nas praças e de serem chamados de mestres. A gente vai continuar esse no próximo, e daí a única coisa que eu vou pedir para vocês, duas coisas. Primeiro que Nossa, vocês vão ver que o intervalo estava longe. Mas tudo bem, vai dar tempo, vai dar tempo. Primeira coisa, não se esqueçam da Conferência de Mulheres, por favor, é uma ótima oportunidade de vocês serem abençoadas. Não importa quem venha, gente. Não venha só porque a fulana está vindo, venha para você ser abençoada pela palavra de Deus. Então, aqui está o QR Code, se você quiser se inscrever, não se esqueça que eu acho que vai mudar o lote em breve, 22 de junho, não é? Alguma coisa... 30 de junho, então se você quer pagar mais barato, aproveita, tá bom? E daí 10 minutos sem, 8 minutos, volta rapidinho, por favor. Só queria trazer um ponto aqui, que eu estava conversando com algumas irmãs, aqui, esse fazer para ser vista, gente, você não vai para o extremo oposto, né? Já que eu não quero aparentar uma piedade... então tá todo mundo bebendo, se embriagando, eu vou estar lá rindo. Que legal, nossa, pode beber, fica à vontade. Né? O seu irmão está embriagado e você está lá, tipo, não, tudo bem, eu te levo para casa. Né? Não é isso, também não é isso. Né? Eu não vou aparentar, então, que eu sou uma crente séria, né? Porque, assim, como vão me ver? Né? E eu vou dizer que eu já passei por situações difíceis e constrangedoras, né, que eu vi situações que eu falo assim, nossa, cara, eu não concordo muito, mas você está ali, né? Tipo, como é que eu vou? Às vezes eu coloco uma coisa, eu vou acabar com aquele momento. Mas assim, talvez você tenha que chamar sua irmã no privado, seu irmão, e falar, olha... Aquele tipo de palavrão que você usou, né? Tá contando uma história, né? E a pessoa se empolga tanto na história. Fala, daí ele me fechou e eu falei para ele isso mesmo, né? E daí você fica lá, parece que tá tudo bem, né? Não é isso também. Não é nem fingir uma espiritualidade que você não tem e também não se conformar e não aceitar e não dizer tudo bem que as pessoas vivam como elas querem seus pecados. Não é sobre isso. Mas uma pessoa que tem uma verdadeira espiritualidade, que se preocupa com a palavra de Deus, ela vai se sentir estranha em contextos que não se tem o mesmo propósito. Né? E você pode decidir, ou talvez procurar um contexto ou confrontar, que a confrontação ela gera crescimento, gera transformação. Então, assim, não é o 8 ou 80. Né? O Senhor nos chama por equilíbrio. O equilíbrio de viver uma vida com Ele, sendo sondada e sendo... lapidada dia após dia. Então, vamos lá, para o próximo. A autoexaltação e o amor a títulos. Né? Então, os fariseus, eles usavam a religião para se posicionar socialmente. Eles queriam ser vistos nos melhores lugares, receber tratamentos em destaque e ser chamados por títulos de superioridade. E Jesus... ele inverte toda essa lógica. Em Mateus 23, 11 e 12, ele fala, porém o maior dentre vós será o vosso servo, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus está falando aqui, olha, não busquem por posições, por títulos. Né? Às vezes a gente busca amizade, porque a pessoa tem um status, ou porque a pessoa está em um determinado círculo de amizades, de amigos, que você gostaria de estar, mas você não tem a menor afinidade com a pessoa, e você está lá, tipo, né? Gente, isso é buscar status, buscar por títulos, né? E o Senhor não nos chama por isso, né? E então, às vezes você fica constrangida quando uma outra pessoa é chamada para uma coisa que você gostaria. Poxa, nossa, fulana nem me convidou para ser a líder da decoração do encontro de mulheres. Tipo, vai lá colocar flor. Cara, é para a glória do Senhor, é para ser vista por quem? Né? No final da conferência, não vai passar aqueles créditos, né, de passa em filme, líder da decoração, né, fulana. Não, não é isso. A vida cristã não é sobre isso. Às vezes, você se gaba de uma trajetória de 30, 40 anos de vida cristã, né? Porque eu fundei o ministério nessa igreja. Né? Então, eu escolho quem serve do meu lado. Gente, título, posição, status, vazio. Se você quer reconhecimento,
Parabéns, ganhou. E na glória? O que esse título vai te acrescentar? Nada. Não tem peso de glória, gente. Não tem peso de glória. Tratar novas convertidas, muitas vezes com superioridade, como quem ainda não chegou onde você chegou. Nossa, irmã, eu sei, você está só começando. Um dia você chega lá, se quiser, vai tomar um café em casa. Daí a pessoa chega lá, tem mesa posta, tem um versículo. Não estou falando que é ruim, gente. Tem um versículo, tem a sua Bíblia, assim, com 1000 post-its e tal. E daí, gente, não estou falando que existe maldade nisso, pelo amor de Deus. O problema é a superioridade. Te convidei, vem aqui, ó. Aqui está a foto do meu filho. Nossa, ele, missionário, não sei o quê, tal. Aqui está a foto de não sei o quê, tal. Mas muitas vezes não é isso, gente. Não é título, não é. Vida cristã não é sobre isso. E às vezes a gente coloca e a irmã tá chorando porque o filho dela está longe dos caminhos do Senhor e você está colocando a sua história. Sabe? Meu Deus, ela foi lá para chorar com você. Pelo filho dela que está longe de Deus. Abraça, acolha, ore com ela. Tenha ideias. Nossa, meu filho, você quer que eu passe o contato dele para ele conversar com seu filho? Sabe? É sobre isso, né? Então, o Augusto Nicodemos, e até assim, gente, essa aula, eu queria falar sobre esse texto, então eu procurei pregações que falassem sobre isso para me trazer luz. Então, eu baseei boa parte dela numa pregação do Augusto Nicodemos, e ele fala assim, na religião, para você ser grande, você tem que buscar por títulos, posições e exaltação. Mas no cristianismo verdadeiro, se você quer ser grande, seja um servo. É sobre isso. É sobre isso. Você pode servir, você pode ser a líder do Ministério da Decoração, do não sei o quê. Mas assim, você está lá para servir com as outras irmãs. Se precisar pôr a florzinha, se precisar limpar o chão, você vai ser a primeira. Você não vai falar, não, vou mandar o estagiário, porque eu pôr a mão no chão, estragar minha unha, né? Essa posição não é para mim. Pergunta para a gente, existe algum espaço dentro da sua igreja onde você busca por reconhecimento mais do que serviço? Algum espaço que você acredita ser seu por direito? Eu estou aqui há tanto tempo que esse lugar realmente tinha que ser meu. Focar no que é secundário. Quem pode ler? Mateus 23, de 23 a 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do entro, do cominho, e desprezaste os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Essas coisas deveis fazer, sem omitir aquelas. Guia cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Gente, até o versículo 12, Jesus está falando para os discípulos e para uma multidão. E já foi duro, não foi? Agora ele volta para os escribas e mestres da lei e ele fala, ai. E não é de dor, gente, é de juízo, é de condenação. Ele está falando, vocês receberão o devido juízo por isso que vocês estão fazendo. E qual é um dos ais aí que Jesus coloca? É focar no que é secundário e esquecer do que é essencial. Eles eram meticulosos em dar o dízimo da oferta, mas negligenciavam a justiça com o oprimido, com o pobre, com o doente, não podia curar no sábado, onde já se viu. Mas eu dei meu dízimo. Então, é sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando sobre quando a gente se preocupa tanto com os detalhes, né? E a gente esquece de olhar para a pessoa ao nosso redor. Então, é aquelas horas dedicadas a um evento, mas pouco tempo de oração. É a preocupação com a roupa do irmão no louvor. Nossa, aquela irmã colocou aquele casaco, não combinou com ela. Vixe, se fosse eu lá cantando, né? Enquanto, cara, você está lá para quê? Para louvar a Deus, para prestar o seu culto ao Senhor de coração sincero, né? A gente se preocupa, né? Um zelo na organização de alguma coisa, mas não se preocupa com uma misericórdia ativa com aquelas que servem ao seu lado, né? Eu acho que para nós, quem é líder de ministério, assim, será que eu estou tão preocupada com
as perfumarias, né, do ministério, e eu não estou olhando para minha irmã que às vezes está sofrendo, está tendo problemas com os filhos, problema no casamento, está financeiro. Será que eu tenho orado com ela, irmã? Né? Então, é uma cobrança por detalhes litúrgicos, né? E maledicência em grupo de WhatsApp. Né? A gente se preocupa tanto com algumas coisas e, de repente, no grupo aparece um comentário e você não é a primeira a parar. Falar assim, não. Você já falou isso com a sua irmã? Você está falando dela. Né? Então, às vezes, a gente se preocupa com o que é externo. Onde você gasta a maior parte da sua energia espiritual? No visível e mensurável ou no que é essencial e eterno? Né? Quanto tempo de Bíblia, de devocional, de estudo com os filhos a gente está tendo? E, gente, eu falho muito nisso. Eu falo diante de vocês. Às vezes, eu me preocupo mais com o meu trabalho, com um documento que eu preciso entregar, do que com meu filho, que está revelando um pecado no coração dele ao ter uma briga com o irmão. E eu falo, não, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar com você agora, porque eu não tenho tempo, tá bom? Seu pecado vai esperar aí uns 3 dias para ser resolvido. A gente está se preocupando com o que é detalhe, o que é passageiro, enquanto aquilo que é eterno, a gente está deixando de lado. 6. O engano da aparência. Mateus 23, 27 e 28. Quem pode ler, por favor? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente são cheios de hipocrisia e iniquidade. Eu vi um comentário que falava que antigamente os judeus, eles pintavam os túmulos de branco porque pisar num túmulo o tornava impuro, cerimonialmente falando. Então, os túmulos, eles estavam sempre bonitos e pintados. Por quê? Porque eles não queriam pisar, eles não queriam se contaminar. Mas o que tem dentro de um túmulo, gente? Podridão. Carne, osso em decomposição. É isso. Então, Jesus está falando para eles, gente, vocês estão se preocupando em deixar os túmulos bonitos, mas a vida de vocês não está bem. Está longe de mim. Né? Então, é isso. É se preocupar demasiadamente com o trabalho, ter a sua casa sempre em ordem, uma agenda espiritual cheia. Nossa, eu sirvo em 15 ministérios. Cara, eu sou muito espiritual. Né? Mas o quanto você gasta com seus filhos? Né? O quanto você gasta com seu marido em oração? Né? O quanto a gente gasta tempo buscando o que é eterno, né? Mas a gente acha que é bonito ter 15. Não estou falando contra quem tem 15. Né? Se você tem 15, gente, e faz todas as outras coisas, está tudo bem, tá bom? Chutei um número. Mas a questão não é essa. A questão é um ativismo, uma perfumaria, e o coração está longe do Senhor. Isso que Jesus está combatendo aqui, essa falsidade, um coração com amargura, um coração em pecado, essa inveja, dureza, e você está servindo. Você está servindo em 15 ministérios com o coração desse jeito. Né? E não é fácil confrontar esse tipo de pecado, gente. Você vai sofrer oposição. Você vai sofrer oposição. Recentemente, a gente tem passado por uma situação dessa, em caso de confrontar um pecado que já vem de 10 anos, mas 10 anos eu sou assim, ninguém nunca reclamou, ninguém falou nada. Por que agora você, Lucas, está querendo pôr o dedo nisso? Né? E é oposição, as pessoas não gostam de ser confrontadas, mas, gente, é para a glória do Senhor. Se algum irmão, se alguma irmã fizer isso com você, fala assim, irmã, você está querendo me levar para mais perto de Cristo? Eu quero, é isso. Por favor, me ajuda. E a pergunta que fica, né, o que você esconde bem na frente das irmãs, mas é visível aos olhos de Deus? Existe alguma dessas áreas que você precisa reconhecer o fingimento e buscar sinceridade de coração? Existe alguma área na sua vida que você precisa ser tratada, mas sim que ninguém vê? Escolha uma irmã em Cristo, mais sábia, mais madura que você, e fale, minha irmã, nossa, aquela aula tocou, ou aquela aula não tocou, mas eu li depois, e nossa, Jesus falou comigo.
Sabe, busque ajuda. Aí era o intervalo agora. Agora, o perigo, as consequências espirituais da hipocrisia. A gente vai continuar nos ais. O perigo da hipocrisia, ela impede a salvação e fecha a porta para outros. Olha o que Jesus fala aí para os escribas. Quem pode ler, por favor? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que fechais o reino dos céus diante dos homens, porque vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando, pois que percorreis o mar e a terra para fazer o proséito, e depois de teres feito, fazeis espinho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Gente, isso é muito sério. A gente pode fazer de tudo para levar alguém a Cristo. Se a gente não estiver apresentando o verdadeiro evangelho, a gente só está reforçando a condenação que já existe sobre a vida de alguém que você ama. Então, o perigo da hipocrisia é que, às vezes, você se acha salva, mas você não chegou ao conhecimento pleno do evangelho de Cristo, e o que você apresenta são regras humanas. É um evangelho baseado no esforço humano. Você quer chegar a Cristo? Mas você tem que trocar... Cautela, tá? Calma aí. Você tem que trocar esse modo de você se vestir primeiro. Né? A gente tinha um ministério de futebol aqui, que ele está um pouco parado por causa do frio. Mas eu lembro que a gente começou a receber aqui muitas meninas manauaras que acabam tendo bolsa, né, a cota da universidade, e tem, gente, você quer falar para os ribeirinhos, vem no futebol, né, porque elas têm muitas meninas ribeirinhas que estão chegando, indígenas entre nós, e daí uma vez, uma irmã da igreja, e não foi por maldade, eu tenho plena convicção disso, ela falou, Naila, você precisa falar para essas meninas que elas não podem vir com esses shorts, olha o tamanho dos shorts que elas usam. Eu falei, minha querida, eu não estou preocupada com isso. Eu só quero que elas venham. Aqui elas vão ter a oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho. Esse ministério é evangelístico. O propósito é que elas venham. E eu não vou falar para elas virem com os shorts, com 2 dedos acima do joelho, que elas nem têm. Elas não vão vir. Gente, aconteceu isso comigo. Eu não estou criticando também, mas eu fui para o seminário e assim, eu levei 3 semanas de roupa, porque eu não tinha que levar mudança. Levei 3 semanas de roupa. Chegou lá, 2 semanas, eu não podia usar a roupa que eu tinha levado. E não é que eu levei uma roupa vulgar. É que era 2 dedos de alça, não era manga. Eram shorts que era 2 dedos acima do joelho. Não, aqui você tem que usar tipo uma saia em cima dos shorts. E, cara, eu fiquei assim, Lucas, eu não vou sair de casa. Essa religiosidade aprisiona a gente. Então, assim, a gente impede a salvação de outros, a gente fecha a porta. Eu não estou falando que todo mundo aqui deve usar shorts curtos, gente. Vocês já alcançaram a plenitude de Cristo, vocês estão buscando a plenitude de Cristo. Mas se você está evangelizando alguém, não comece pelo exterior. Você vai tornar ela 2 vezes mais filho do inferno, é isso. Ela vai começar a vir de calça, jogar futebol e tal, você nem sabe se ela foi salva. Então, assim, não é sobre isso. A pessoa ativa, religiosa, envolvida em tudo, ela pode, muitas vezes, nunca ter nascido de novo. Ou se ela nasceu, muitas vezes ela está tão impregnada por padrões religiosos que ela não consegue oferecer o verdadeiro evangelho para aqueles que estão se achegando. Esse é o perigo do fariseu. O perigo da hipocrisia, ela prejudica a sua fé e a de outros. Olha só o que Jesus fala, de novo, Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, fazendo longas orações por pretexto, por isso recebereis maior condenação. Aqui o que Jesus está condenando? Uma prática na época dos fariseus e mestres da lei, que eles iam orar na casa das viúvas, e eles recebiam por isso. E eles começavam a fazer longas orações. Não porque aquela senhora precisava, não porque era de coração, porque eles queriam ganhar mais. Gente,
Isso é desprezível. E Jesus está falando, ai de vocês, seus hipócritas, vocês estão devorando a casa da viúva. Gente, a espiritualidade da aparência, ela não protege de outros pecados, ela os encobre e alimenta. Às vezes, esses fariseus, eles estavam orando e escondendo a sua ganância por uma capa de piedade. E a gente? Ah, não, Naila, eu jamais faria isso. Mas a questão é, se você tem sondado seu coração, se você não se importa com pecados na sua vida, você está prejudicando a sua fé. E o que você vai ter para oferecer a outros é pura opinião. Não é a Bíblia, não é o Evangelho, não é a palavra de Deus. O terceiro e último, perigo da hipocrisia. Ela gera cegueira espiritual. E daí aqui a gente vai mudar um pouco o versículo bíblico e a gente vai para Lucas. Na verdade é o mesmo contexto, mas por outro autor e escritor. Quem pode ler para a gente, por favor? Respondendo um dos doutores da lei, disse: Mestre, dizendo isso, injúria-nos a nós também. E saindo ele dali, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusar. Gente, olha só que interessante. Diante desse discurso, só que agora é escrito por outro autor, os fariseus falam para Jesus, os peritos da lei falam, mestre, quando diz essas coisas, insulta-nos. Eles estão ouvindo aquilo e estão falando assim, Jesus, você está me ofendendo? É tipo assim, nossa, tô chateada. Né? É tipo eu com aquela minha amiga que falou, não é, sua vida não é assim. Eu falar para ela, nossa, você me magoou? Você não podia ter falado assim. Ao invés de você falar assim, minha irmã, talvez foi duro demais, mas eu precisava disso. Eu precisava disso. E Jesus está falando assim, eles estão falando para Jesus, você tá nos chateando, você está me magoando. E no final do texto, eles falam, gente, vamos procurar um jeito de pegar esse cara. Vamos pegar um jeito de acusar ele. Onde já se viu ele falar essas coisas para a gente? É muitas vezes, quando o seu e o meu pecado é confrontado, a gente fala assim, a gente precisa tirar essa irmã do grupo. Nossa, ela não está sendo legal. Nossa, você viu o que ela falou para mim? Nossa, onde já se viu? É isso, é a gente. Gente, sou eu, é você. É quando a gente se ofende facilmente, quando alguém traz um pecado à tona, ao invés de falar assim, glória a Deus, porque o Senhor está usando essa irmã na minha vida. É isso, gera uma cegueira espiritual, a hipocrisia, ela fecha os ouvidos. Em vez de quebrantamento, gerou conspiração naqueles que estavam ouvindo. Em vez de eles falarem assim, caraca, é pra gente. Meu, tá tudo errado, vamos mudar isso aqui. Eles falaram, vamos matar ele, vamos acusar ele, a gente tem que tirar ele de cena. A mesma cegueira, ela existe hoje, em que a gente está tão confortável na nossa fachada que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. É duro, gente, é duro. Preparando essa aula, eu ficava assim, Deus, por que o Senhor me chamou para isso? Eu tenho um monte de pecado, eu não queria. Como era muito mais fácil ter falado não, né? Mas é isso, gente, é duro. Falar do Evangelho é duro, é confrontador, é desafiador para mim e para você. E ele fala depois, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, fala para os seus discípulos que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disserdes às escuras será ouvido em plena luz. Um dia o ai vai vir, o juízo vai vir. O segredo, o fingir, não é o segredo, não estou falando que você tem que contar seus segredos para todo mundo também, gente, tem que ter sabedoria. Tem muita gente que não tem maturidade para ouvir os seus pecados, eu vou ser muito sincera. Eu já confessei alguns pecados para pessoas que a pessoa fica assim para mim, ó. Tipo assim, o esposo de pastor não peca. Gente, eu peco. Eu preciso da ajuda de vocês, né? Mas você tem que ter sabedoria para quem falar. O segredo não é fingir, né? O segredo, o fingir, não nos protege, ele nos escraviza. A hipocrisia, ela convence você de que esconder é um sinal de vitória, quando, na verdade, esconder é alimentar exatamente aquilo que está te destruindo por dentro.
O pecado escondido, ele nunca fica neutro. Aquilo que encobrimos, em vez de confessar, ganha força, endurece o coração e nos escraviza de novo ao velho homem. E a conta vai chegar. A conta vai chegar. Eu não vou ler esse texto, mas o problema aqui, gente, não é a questão do pecado. Nem toda inconsistência é uma hipocrisia. Se você está lutando com algum pecado, minha irmã, eu não estou te chamando de hipócrita. Eu estou te dizendo, existe poder na graça de Deus para te livrar disso. E eu estou te dizendo, abra o seu coração para alguém maduro. Se deixa ser tratado, não esconda. Deixa suas máscaras caírem. E removendo as máscaras. Primeiro passo, identificar, reconhecer e arrepender-se. Esse é o caminho. Se você identificou alguma coisa dessas que precisa ser tratada, Salmos fala, examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Preparando essa aula, eu fiz essa oração. E, gente, tem coisa para ser tratada, tem muita coisa para ser tratada. Não é fácil, mas a vida em abundância que Jesus nos chama é essa vida. É essa vida. De ser tratada dia após dia, manhã após manhã, pelo Evangelho de Cristo. E João fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma realidade bíblica. Então você tem acesso à liberdade na cruz de Cristo. Você tem acesso a perdão, arrependimento, a uma vida diferente na cruz de Cristo. O segundo passo é expor ao poder da cruz. 2 Coríntios 5,17 fala, assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Gente, eu não me orgulho do meu passado. Eu não me orgulho. Mas eu sou extremamente grata porque eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Eu não me orgulho, mas eu também não preciso mais me envergonhar porque a culpa foi removida. A hipocrisia, ela morre aos pés da cruz. As máscaras caem diante do poder do sangue de Jesus, de nos lavar, de nos fazer novo, de nos dar liberdade da escravidão do pecado. Um dos versículos que tem me acompanhado desde quando eu me converti verdadeiramente é 1 Timóteo 1, 15, 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Para um minutinho, lembra de como é a sua vida sem Cristo. Lembre de quanta graça ele derramou sobre você. Lembre-se de que se você é alguém, se você consegue ter uma vida de piedade, de maturidade hoje, não é pelos seus méritos, é por Cristo. Não impeça que outros desfrutem dessa mesma graça. É isso aqui. Essa é chegar aos pés da cruz, com as máscaras removidas, sabendo que se existe alguma chance da gente viver uma verdadeira espiritualidade, da gente ser real, mesmo com as nossas fraquezas, é só aos pés da cruz. Não existe outro caminho. Terceiro passo, transformação que vem do Espírito. 2 Coríntios 3, 17 e 18 fala, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Minhas irmãs, eu consigo olhar para vocês e identificar várias de vocês que são exemplo para a minha vida de piedade. Eu não estou falando aqui que todo mundo é podre, né? Eu vejo, mas quando eu olho para vocês, de verdade, eu não penso assim, cara,
como aquela irmã, nossa, o que ela faz para ser assim? Eu falo assim, cara, eu quero ter uma vida devocional, espiritual, diária como aquela irmã. Porque eu sei que se ela é assim, cara, a vida dela com Deus é diária, é íntima, é profunda. E é isso, né? É isso. Por quê? Porque é esse Espírito que está nos capacitando a refletir a glória de Deus. É a glória de Deus que está sendo vista. Isso é bom, você não precisa fingir a sua piedade, a sua maturidade, a sua vida devocional. Se você tem isso, glória a Deus. Esse é o caminho, é para isso que Jesus nos chamou, para que a glória dele seja refletida. Mas o problema é quando a gente finge isso. A hipocrisia é isso, é fingir isso. Porque a gente não está refletindo a glória de Deus, a gente não está buscando, a gente está buscando a nossa própria glória. Abandonar a vaidade de manter uma aparência perfeita. Permitir que o Espírito Santo realize uma transformação real de dentro para fora. Nosso modelo é Jesus, não a versão que os outros esperam de nós. Eu lembro que eu fui um dia num encontro de casais. Eu estava noiva ainda, e eu dividi quarto com uma irmã que já era casada. E naquele encontro de casais eu tive uma discussão bem feia com o Lucas por causa de uma bota. Que vergonha. E eu cheguei no quarto e eu falei para aquela irmã, e eu soltei meu coração, por que também, não sei o quê, tal. E ela falou assim, minha querida, você precisa ser mais meiga, mais dócil. Eu pensei, falei, tá bom, entendi. Fui lá falar com o Lucas, é isso que você quer? Uma pessoa meiga? Dócil? Eu não sou assim? Você casou, vai casar comigo e eu não sou assim. Gente, não é isso, né? Eu não estou falando também que ela falou por mal isso para mim, mas assim, é isso que as pessoas esperam, que eu falo baixo, que eu seja menos... Né? Não, eu não tenho que ser o que as pessoas esperam de mim. Eu acho que a esposa do pastor deveria servir mais. Ou acho que ela deveria estar envolvida no ministério infantil. Nossa, você não dá aula para criança? Né? Gente, não é isso. Não é ser a versão que as pessoas esperam de nós. É ser um modelo de Cristo. Você está refletindo a Cristo? Não importa se você serve em um ministério. Você está refletindo a Cristo onde você está? Na sua casa, no seu lar, para suas amigas? Isso basta. Se você pode refletir a Cristo em 5, glória a Deus por isso. Em 15, glória a Deus por isso. E o quarto passo, e eu estou acabando mesmo, graças a Deus vai dar tempo, o caminho do serviço. Marcos 10, 43, 45 fala, porém entre vós não será assim, mas qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso servidor. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No reino de Deus, o grande não é quem mais aparece, é quem mais serve. E serve de coração, não com ativismo, mas de coração para o Senhor. Esse será recompensado na glória. Esse será recompensado na glória. O chamado final não é para disputar espaço, visibilidade ou importância, é para seguir o caminho do servo. A maturidade cristã, ela cresce quando deixamos de buscar reconhecimento e aprendemos a servir com alegria, mesmo quando ninguém vê. Onde não há hipocrisia, a maturidade espiritual cresce, o reino avança, a glória de Deus se manifesta, o poder do evangelho se torna evidente e a misericórdia do Senhor é experimentada. Aqui está um pouco das referências, o texto base. Eu usei o Logos também, que é um aplicativo, é um sistema que tem vários comentários bíblicos. Uma pregação do Augusto Nicodemos e algumas imagens foram feitas pela IA, que reproduziram muito bem o que eu queria dizer. E nesse momento eu queria orar com vocês. Senhor Deus, hoje e ao longo dessa semana, o Senhor confrontou o meu coração a respeito desse pecado que é fermento entre o teu povo, que é a hipocrisia.
Ela tem raiz no orgulho, no temor a homens, na inveja, na maledicência, naquilo que muitas vezes é bonito exteriormente, mas por dentro está tão distante do Senhor. Deus, de coração eu oro por misericórdia. Misericórdia sobre mim e sobre a vida de cada uma das minhas irmãs aqui, Deus. Porque quem trouxe essas palavras foi o próprio Senhor Jesus. Ai dos hipócritas. Ai dos hipócritas, Senhor. Muito mais do que receber aplausos nessa terra, Deus. Nós queremos ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Esse realmente é o meu desejo, Pai. O Senhor conhece o meu coração e sabe o quão falha eu tenho sido em tantas áreas dessas que eu trouxe para as minhas irmãs. O quanto eu preciso da Tua graça, do Teu poder, da Tua ação na minha vida. E eu sei que talvez aqui existe uma que está nessa mesma condição, Deus. Que nós possamos, como irmãs em Cristo, Deus, realmente nos unir para crescer em maturidade, a semelhança de Jesus Cristo. Não nos deixe viver com máscaras, Deus, porque isso impede a verdadeira união do Teu corpo, Deus. Um corpo bem ajustado, ele cresce, Deus. Onde existe a batalha e a luta pelo pecado. Onde nós encobertamos o pecado, Deus, o Teu reino não cresce, o Teu reino não avança, a Tua misericórdia não é vista, a Tua graça não tem poder para atuação. São meros feitos e palavras jogadas ao vento, correr atrás do vento, Pai. Por isso, tem misericórdia da minha vida, da vida das minhas irmãs, que a gente possa viver a plenitude do Evangelho, a abundância de uma vida contigo, em unidade, em corpo, juntas, Deus. Não nos deixe que vaidade, orgulho, não deixe que desejo por posição, Deus, pela aparência, se torne aquilo que nos afasta umas das outras e de Ti, Deus. Que em nós haja realmente o mesmo pensar, o mesmo desejo do Senhor de que todas nós cheguemos, Deus, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo e à maturidade cristã. Essa é a minha oração, te pedindo um bom dia hoje com as nossas famílias, com os nossos queridos e nos levando em casa em segurança. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.